Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um novo dia, mais um momento de reflexão da palavra de Deus. Quero, junto com você, falar com Deus. Vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Creio que você já falou com Ele hoje, mas falar com Deus, orar, nunca é muito. Ao contrário, estamos vivendo dias difíceis, dias que não devemos esquecer, perder tempo, sem que a gente não venha ter esse desejo de conversar com Deus. Oremos ao Pai. Pai querido, Pai amado, na Tua presença, estamos mais uma vez perante a Tua face. Obrigado, meu Deus, por nos conduzir em triunfo. Obrigado, meu Deus, por nos livrar de tudo aquilo que vem contra a nossa vida, a nossa família. E o Senhor tem sido a nossa segurança, a nossa proteção, Pai. Obrigado por ter nos dado a noite de paz, um dia abençoado como este, Pai. Eu não sei como foi o início, como foi a noite dos teus filhos. Talvez, Senhor, alguém não começou bem o dia, mas o Senhor está no comando de tudo. O Senhor é Deus que faz coisa nova no meio do teu povo. Teu Espírito Santo esteja ministrando cada um daqueles que pararam para ouvir ou a estar em concordância comigo e logo mais ouvir a tua santa palavra. Eu oro a ti, Senhor, já te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos meditar. Hoje o tema é boca de Deus ou do diabo. Quero lhe convidar a estar abrindo a sua Bíblia no livro de São Marcos, capítulo 8, o verso 33. São Marcos 8, verso 33. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de mim, retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são de homens. Amém? Queridos, é um fato importante que requer da nossa vida uma preocupação, um cuidado grande com aquilo que interpretamos, com aquilo que vamos falar. Falar tem que ter muita responsabilidade e a gente não pode falar de qualquer forma. A gente primeiro tem que conhecer aquilo que vamos falar. Jesus está próximo da sua morte. Jesus decidiu convocar os seus discípulos e Jesus convocou os mesmos para irem com ele a um povoado, uma aldeia de Cesareia de Filipe. E no caminho, o Senhor começou a interrogar aos discípulos a seu respeito. O que o povo estava falando sobre ele? Jesus estava curioso, Jesus queria saber qual era o comentário dele. A gente precisa saber qual é o comentário que as pessoas têm de nós lá fora. E Jesus ouviu de cada um daqueles que interpretavam a respeito dos feitos de Jesus, da autoridade de Jesus, o que Jesus fazia, que Jesus era diferente. Cada um colocou a sua opinião. Quem seria Jesus? E uns diziam, olha, é João Batista. Outros diziam, é Elias. Outros, um dos profetas. Então, esses pontos de vista foram de pessoas que os discípulos ouviram lá fora. Agora chegou a vez dos discípulos dizerem para Jesus
o que eles achavam. E Pedro, como sempre gostava de tomar a palavra, o Espírito Santo trouxe uma revelação nítida a respeito da pessoa de Cristo. E Jesus perguntou: mas vós, quem dizeis quem eu sou? E respondendo, está no verso 29, e respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. E admoestou Jesus para que a ninguém dissesse aquilo dele. Ou seja, Jesus orientou a Pedro que Pedro não falasse para as pessoas que ele era o Cristo. Mas daí Jesus começou a ensinar a respeito da sua morte, que importava que ele fosse entregue pelas mãos dos homens, padecesse, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes, pelos sacerdotes, pelos escribas, fosse morto, mas depois de 3 dias ressuscitaria. Então foi quando Pedro tomou a palavra e Pedro começou a dizer a Jesus, a se compadecer de Jesus. E Pedro tomou a parte e começou a repreender a Jesus. Eu entendo até a posição de Pedro. Quem é que gosta de ver a pessoa que a gente ama sofrer? E especialmente sofrer inocente. Mas Pedro esqueceu do que as profecias falavam a respeito de Jesus. Ele foi tomado pela emoção e não pela razão. Se ele tivesse sido tomado pela razão, ele ia compreender, ele ia ficar com seu sentimento arruinado, ele ia ficar preocupado porque os momentos, os dias iam se aproximando, mas ele iria compreender que era necessário que as profecias se cumprissem na vida de Jesus. E para isso foi que ele veio. Então foi quando Jesus, conforme você ouviu ou está com a Bíblia aberta, o verso 33 é exatamente uma resposta que Jesus dá para Pedro. Mas é importante a gente atentar para o verso 33. Mas ele virando-se, Jesus virando-se, olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, que não compreende as coisas que são de Deus, mas as dos homens. Queridos, na realidade, Jesus não estava chamando Pedro de Satanás ou do diabo, mas era o Espírito que falava na boca de Pedro. Então, pelo tema boca de Deus ou do diabo? Queridos, nós não podemos falar duas linguagens. Tiago, ele escrevendo na sua epístola, ele diz que pode da mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Não pode. Jesus também disse um dia: pode alguém servir a Deus e a Mamon? Não pode. Então, meus queridos, a exemplo da repreensão dada de Jesus a Pedro, é preciso que a gente tenha o cuidado para que a gente não seja usado pelo diabo, mas ser usado por Jesus. Que tenhamos essa cautela, esse cuidado, para não sermos repreendidos pelo Senhor ou por aqueles que nos ouvem e Deus lhe dá o discernimento, a revelação daquilo que estamos falando. Se estamos falando aquilo de Deus ou o contrário. Oxalá que sejamos sábios, que sejamos a cada dia cautelosos para não cairmos em contradição. Meu Deus,
Meu Senhor e meu Pai, mais uma vez eu quero te louvar, agradecer pela tua palavra. Tua palavra, Senhor, nos fala a respeito da advertência, da repreensão que o Senhor usou na vida de Pedro, Pai. Senhor, que possamos a cada dia adquirir conhecimento, sabedoria para discernir, para não falar precipitadamente. Que a nossa boca, Pai, seja utilizada apenas para engrandecer o teu nome, para fazer jus com aquilo que nós declaramos que somos, Pai. Eu coloco no teu altar cada pai, cada mãe, cada família, cada um dos teus filhos, Senhor, que estão saindo de casa para o seu trabalho, os que já estão retornando, Senhor, os que estão saindo de casa à procura de um trabalho. O Senhor é Deus que pode agraciar, ofertar os teus filhos com a porta de trabalho. Os doentes, os enfermos que estão nos hospitais, os que estão em casa, os que aguardam o momento da cirurgia, os que estão cirurgiados, se recuperando, os que estão saindo de casa para levar um exame, para uma consulta ou um internamento. Que o Senhor esteja abençoando, acompanhando, usando os médicos para qualquer um daqueles que ali chegar no hospital, Senhor. É verdade que em casa existem muitos que não estão em condição de estar no hospital. Que o Senhor esteja visitando essas vidas. Os que estão detidos, que o Senhor esteja libertando essas vidas, Pai. Eu oro a Ti, meu Pai, apresentando também os que estão com causa na justiça. Que o Senhor esteja usando a sua bondade, o Senhor que é o nosso justo juiz, o nosso fiel advogado. Os mendigos, os que não têm um agasalho, ó Pai, o Senhor pode. Eu oro a Ti, colocando, Pai, a minha vida, a vida da minha esposa, a nossa família, os meus vizinhos, meus companheiros de trabalho, meus chefes, das um dia de paz, das um dia vitorioso. Eu oro a Ti e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, muito obrigado pela sua atenção. Eu preciso que você esteja se inscrevendo lá no nosso canal do YouTube. Você vai me localizar aqui, olha, Ramiro Silva, Momento de Reflexão. A foto de perfil é a mesma do Instagram, do Facebook e do Twitter. Eu preciso que você esteja me ajudando, se inscrevendo no canal. Não esqueça de ativar a notificação no sininho para você ser notificado quando um novo vídeo for postado. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Se essa mensagem tocou no teu coração, compartilhe com alguém que precisa de ser abençoado também. No próximo encontro, estaremos juntos para mais um momento de reflexão da palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus.